Então, vamos resolver essa lista de exercício aqui, ó, tá? Baseado no que, nas explicações sobre pressão de vapor. Então, olha só. Aí, já vou aproveitar e explicar o diagrama de fase. Ó, a pressão de vapor de um líquido puro molecular depende do quê? Bom, depende da estrutura das suas moléculas? Sim, depende da estrutura, porque tem molécula... Por exemplo, se a gente estiver falando da água, as várias moléculas de água têm uma atração forte entre elas. E isso faz com que essas moléculas sejam menos volátil, tá? Esse termo volátil aqui a gente vai usar bastante. Volátil se refere ao líquido que passa para a fase gasosa facilmente. Tá? Então, toda vez que a gente fala de volátil, a gente está se referindo a um líquido. Por exemplo, se a gente tiver acetona, um frasquinho de acetona, aquela que a gente usa para tirar o esmalte, e deixar esse frasco aberto, ela vai evaporar muito fácil. Tá? Por que ela vai evaporar fácil? Porque ela é uma substância, ela é um líquido muito volátil. E isso depende do quê? Da estrutura molecular dela, tá? Se a gente fizer um experimento, colocar 2 copos, tá? Iguaizinhos, do mesmo volume, tá? 2 copos iguais, transparente pra gente observar bem. E em cada copo eu colocar a mesma quantidade, em um copo de água e outro copo de acetona, tá? Colocar esses 2 copos num lugar que ninguém vai mexer, deixar lá. E você... A partir do momento que você deixa lá, você começa a observar os copos abertos. Daí um dia você observa, você vai ver que a acetona já evaporou um pouco. No segundo dia, a acetona evaporou mais e mais. Então, daí, alguns dias que você estiver observando isso, o volume da água, ele praticamente não vai se alterar. Porque a água é um líquido não volátil, tá? A temperatura de ebulição da água é muito alta. Então, ela é considerada um líquido não volátil. Já a acetona é um líquido volátil, tá? E a volatilidade depende do quê? Da estrutura das moléculas, tá? Se existir uma interação forte entre as moléculas, elas se unem mais. E essa união impede que elas escapem do recipiente na forma gasosa, tá? Então, por exemplo, a gente pode dizer que, devido ao fato que a acetona é muito volátil, em comparação à água, por exemplo, a gente pode falar que as interações que existem entre as moléculas de acetona são muito mais fracas com relação à interação que existe entre as moléculas de água, tá? Porque o líquido volátil significa que a interação entre as moléculas é fraca. Um líquido não volátil significa que a interação entre as moléculas é forte, tá? Então, tá relacionado com a estrutura? Sim, tá relacionado. Tá relacionado com a massa específica? Se você não lembra, massa específica é a mesma coisa que densidade, tá? Quer dizer, tem alguma coisa a ver com densidade? Não, nada a ver. Tem a ver com a temperatura do líquido? Sim, tem a ver com a temperatura do líquido. Por quê? Lembra que eu estava explicando? Se a gente aumentar a temperatura do sistema, aumenta a agitação das moléculas, consequentemente, mais moléculas da fase líquida vão passar para a fase gasosa. Então, depende. Então, eu não posso marcar nem a letra A nem a letra C, porque aqui está falando apenas, tá? E eu achei 2 situações que estão envolvidas. Então, a correta seria a letra D, por quê? Pressão de vapor de um líquido depende da estrutura da molécula, da interação entre elas e também da temperatura que o líquido se encontra. Bom, exercício 2. A temperatura de ebulição da água é 100 graus. Ah, mas a temperatura de ebulição da água é 100 graus sempre, em qualquer lugar do planeta? Não, tá? A gente vai ter uma relação que fala o seguinte, ó. Isso é importante, tá? Quando a gente fala assim, ó, temperatura de ebulição da água, a gente tá acostumado a falar 100 graus Celsius. Ah, mas isso aqui depende, tá? Então, quando eu falo que a temperatura de ebulição da água é 100, eu deveria falar de uma maneira completa. Temperatura de ebulição da água é 100 graus se
for a nível do mar, a pressão atmosférica é 1 atm. ATM, tá? Então, é importantíssimo a gente falar isso, ó. 100 graus Celsius, temperatura 1 atm, tá? Ah, e sempre? Não, ela tem que estar pura. Porque se a água tiver com alguma substância dissolvida nela, isso aqui vai alterar, tá? Então, agora, né, que a gente aprendeu isso, você vai relacionar essas duas coisas, ó. Aliás, essas três coisas. Temperatura de ebulição da água pura é 100 graus Celsius se for a nível do mar, que é 1 atm, tá? Se não for a nível do mar, esse valor vai variar muito. Não muito, mas vai variar. Então, por exemplo, vamos imaginar que aqui, ó, é nível do mar. Tá? Então, a pressão atmosférica é 1 atm. A nível do mar, 100 graus Celsius. Tá? Bom, aí de repente você vai pensar assim, opa, vou subir numa montanha. Aqui em cima da montanha, será que a temperatura de ebulição da água é maior ou é menor que 100 graus? Aí você vai pensar o seguinte, ó, conforme a gente vai subindo do nível do mar em direção ao espaço, tá? A quantidade de ar que existe aqui, ó, ele vai diminuindo, tá? Então, a gente vai pensar o seguinte, quanto mais alto for essa montanha, menos ar vai ter. Aqui, eu vou ter menos ar do que aqui, tá? Menos ar. Quanto menos ar, o que vai acontecer com a pressão? Menor a pressão. Sempre assim, tá? Porque a gente tem que pensar o seguinte, a pressão atmosférica é como se fosse uma nuvem de ar em cima da cabeça da gente, empurrando a gente para baixo. E a gente sabe que conforme a gente vai subindo, indo em direção ao espaço, o espaço é um vácuo, não tem pressão atmosférica. Então, quanto mais alto, menos ar a gente tem, portanto, menor a pressão atmosférica, certo? Bom, no outro vídeo eu falei isso aqui, ó, isso aqui é importante. A variação da pressão pela temperatura é diretamente proporcional. Então, se a sua temperatura diminui, se a sua pressão diminui, sua temperatura diminui também. Então, aqui em cima, vai ser 100 graus? Não, aqui em cima, o ponto de ebulição da água é menor que 100 graus. Menor que 100 graus. Quanto? Ah, depende da altitude, tá? Existe até umas continhas pra gente fazer. Por outro lado, se você estiver num lugar abaixo do nível do mar, o que vai acontecer? Opa, a pressão atmosférica, ela tá pequena, vai aumentando, chegou ao nível do mar 1 atm. Abaixo do nível do mar, pressão atmosférica maior pressão. Tá? Tanto é que os mergulhadores, quando vão mergulhar no mar, né, chega uma hora que eles não conseguem mergulhar mais, porque a pressão é muito alta, tá? Então, quanto maior a pressão, portanto, maior ponto de ebulição. Isso aqui é muito importante, tá? Tem gente que acha que conforme você vai subindo, aumenta a pressão. Não aumenta, diminui, tá? Então, todo esse esquema aqui é bem importante para vocês entenderem essa história, a relação de pressão, temperatura e altitude. É muito importante esse entendimento aqui, tá? Então, quanto maior a altitude, menor pressão e menor temperatura. Em cima de uma montanha é bem frio, né? Por quê? Por causa da pressão, tá? Bom, vamos voltar aqui, ó. Epa, perdi. Então, aqui, ó. Temperatura de ebulição da água é 100 graus, quando a pressão de vapor da água a nível do mar for de igual à pressão atmosférica, tá? Ah, mas por que você marcou esse 1 atmosférica? Porque é o seguinte, ó. Nos gráficos que a gente vai aprender nesse assunto, é importante o seguinte, ó. Então, aqui é pressão, aqui é temperatura. Esses gráficos são típicos desse assunto.
Vou fazer da água, tá? A água, ela ferve a 100 graus. A gente já sabe, pura, né? Nível do mar, 100 graus. Então, ó, pensa que aqui eu tenho 1 atm, ou seja, nível do mar. Tá? Mas lembra que a gente falou que não precisa estar a 100 graus para a água evaporar? Ela pode evaporar numa temperatura menor, por conta que as moléculas vão ganhando o calor do ambiente e vão se transformando em gás? Então, um gráfico de pressão de vapor, ele é dado assim, ó. Por exemplo, a zero aqui, ó, 0 de pressão e 0 de temperatura, para a água, no caso, é muito baixinho, muito. Lá pelos 40 graus é que começa a aumentar um pouquinho, tá? E vai aumentando. O que significa essa curva que eu tô desenhando? É a pressão de vapor da água. Lembra? Se a água tiver num recipiente fechado e se ela começar a evaporar e vir aqui pra cima, tá? Então, eu tô marcando aqui, ó. Comecei no 0 graus, depois foi aumentando pra 10, 20, 30. Lá pelos 40 graus, mais ou menos, já tem bastante molécula de água aqui em cima, tá? E aí, se eu aumentar mais a temperatura, o que vai acontecer? Mais moléculas. Então, o gráfico que representa essa situação é esse que eu tô desenhando. E vai aumentando, aumentando, aumentando. Aí, o que vai acontecer, ó? Quando a linha, essa linha aqui é de pressão de vapor. Quando a linha, a curva da pressão de vapor, tá? Chegar a 100 graus, nível do mar, ela vai encontrar, tá? Ela vai cruzar com a linha da pressão atmosférica. E existe uma regrinha que fala o seguinte, ó. Temperatura de ebulição, ou ponto de ebulição, vai ser quando? Quando a pressão de vapor de uma substância for igual à pressão atmosférica. Tá? Isso aqui é uma regra. Então, olha só. A curva de pressão de vapor da água vai aumentando, 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 aumentando. Opa, pressão de vapor aqui deu 1 atm. Está a nível do mar? Sim. Então, você puxa aqui embaixo, você vai achar a temperatura de ebulição. Agora, imagina que você não está a nível do mar. Vamos imaginar que você está num lugar mais alto que o nível do mar. Que nem a gente falou agora há pouco, numa montanha. Então, tem lá pressão, tem a temperatura, tá? Ó, vou pôr nível do mar aqui, ó, 1 atm, tá? Nível do mar. Só que a cidade que eu tô, vamos imaginar que a cidade que eu tô, ela tá 0,9 atm, tá? Então, a cidade que eu tô, não sei lá, uma cidade qualquer, tá 0,9 atm. Então, ó, vou pôr 0,9 aqui, tá? Então, água. Aqui, 100 graus. Tá? Se fosse nível do mar, o que a gente ia fazer? Ah, bom, nível do mar, então, temperatura de ebulição é essa, tá? Só que você não está a nível do mar, está num outro lugar. Então, o que vai acontecer agora? Você vai olhar a curva da pressão de vapor da água, ela vai aumentando, 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 tá? Ah, mas agora, olha só, ela cruzou aqui. Isso é a pressão atmosférica local. Eu não estou a nível do mar, eu estou num outro lugar. Então, a temperatura de ebulição da água vai ser 100 graus? Não, cruzou antes, ó. Cruzou aqui. Então, a temperatura de ebulição da água nesse local diferente aqui é uma temperatura de ebulição menor que 100 graus, tá? Por isso que é importante. Temperatura de ebulição da água não é sempre 100, depende do local que você tá. E dependendo do local, existe uma pressão atmosférica diferente da pressão atmosférica do nível do mar. Por isso que aqui ele fala o seguinte, ó. Temperatura de ebulição da água é 100 graus quando a pressão de vapor da água a nível do mar. Ó, ele disse nível do mar é 1 atm. Por isso que eu marquei a letra A, tá? Olha só o exercício 3, ó. Ó, o gráfico típico. Aqui ele colocou a pressão em outra unidade, tá? É muito mais comum usar milímetros de mercúrio do que ATM. Porque ATM, esse 700 aqui, ó, porque assim, ó, 1 ATM, que é nível do mar, equivale a 760 milímetros de mercúrio. Então, a escala nessa unidade aqui, ela fica melhor pra gente analisar.
Porque em ATM vai dar 0, né? Vai ser números menores. Por isso que os gráficos normalmente vêm com esses valores aqui, ó. É mais fácil é uma escala maior, então é mais fácil para olhar. Mas é a mesma coisa, a gente só tem que lembrar disso aqui, ó, tá? Quer dizer, nesse gráfico aqui, nível do mar estaria mais ou menos por aqui, ó, 760, tá? Bom, ele fala assim, ó, as curvas de pressão de vapor de éter etílico, que é o éter comum, o etoxetano, e o etanol, tá? Ó, aqui no saio tá debaixo do gráfico, então o éter é a curva A, esse aqui é o éter. E a curva B, etanol. Estão aqui. Responda, quais os pontos de ebulição dessas duas substâncias em São Paulo? Onde a pressão atmosférica é 700 milímetros. Então, eu vou olhar nesse 760? Não vou. Por quê? Ele tá pedindo para eu olhar em outro lugar, que não é nível do mar, que a pressão é menor. Então, agora eu vou focar no quê? Na pressão que ele me deu, 700. Então, eu vou traçar aqui, tá? Na linha dos 700. E a ideia é a seguinte, o ponto de ebulição é exatamente quando a curva de pressão de vapor da substância cruzar com a linha da pressão que ele citou. Então, nesse caso, ó, do éter cruza aqui. Você vai descer aqui embaixo e vai procurar. Deu mais ou menos 35. Para o etanol, olha só, cruzou aqui, desce aqui embaixo, ó. Vai dar mais ou menos 78. Então, qual que é a resposta? Ponto de ebulição do éter, 35 graus. Ponto de ebulição do etanol, 78 graus.